Olá, amigos e amigas do Instagram, do YouTube. Você sabe que antes do final do século XIX, no Brasil, o casamento, o matrimônio, ele era tutelado pela Igreja Católica. Então, o casamento era válido desde que a Igreja o homologasse. E após um decreto do Marechal Deodoro da Fonseca, o matrimônio passou a ser válido mediante a homologação do Estado, do governo civil. Tudo bem? E a questão que fica é, mas antes do casamento passar a ser realizado no civil, quando ele era tutelado pela igreja, desde sempre ele era obrigatório acontecer nos termos que nós conhecemos hoje como casamento religioso? Na verdade, não. A historiadora Ana Rodrigues Oliveira, autora da obra O Amor em Portugal na Idade Média, esta belíssima obra aqui, ela nos diz que antes do Concílio de Latrão do século XII, não era obrigatório o casamento no religioso, então as famílias combinavam o matrimônio dos filhos entre si, ou os noivos simplesmente se ajuntavam, e desde que eles passassem a viver publicamente como família, eles eram respeitados socialmente e pela igreja também como família. Após este referido Concílio de Latrão do século XII, passou a ser obrigatório o casamento no religioso, ou seja, para os católicos o casamento, a partir daí, ele seria válido desde que homologado pela igreja. Bem, só que você sabe também que século XII, XIII, XIV, não existiam tantas igrejas Europa medieval afora. Não é tão fácil você encontrar igrejas desse período histórico em pequenas cidades, em vilarejos, muito menos ainda em áreas rurais. Então, pessoas dessas localidades, elas continuaram a viver em união estável, continuaram a se ajuntar, elas continuaram as famílias a combinarem entre si os casamentos, porque raramente uma pessoa saía da sua aldeia, do seu vilarejo, por uma cidade grande, simplesmente porque não haviam recursos para isso. Por outro lado, as famílias nobres, a realeza, os ricos, eles antes do Concílio de Latrão, eles já se casavam na igreja. Eles faziam contrato pré-nupciais para regrar o matrimônio, a divisão do patrimônio, a educação dos filhos, etc. e tal. Então, isso nos faz lembrar aquele intelectual alemão barbudo que dizia que pobres não se amam tal qual os ricos, que a relação afetiva varia conforme a classe a qual você pertence. Isso vale também para a educação dos filhos. E nós podemos concluir também que, da mesma forma que nós dizemos hoje que em determinadas localidades há um poder paralelo do criminoso em decorrência de uma ausência de serviços do Estado, nós podemos dizer também que para a Igreja Católica, nesse quesito de casamento no religioso, apesar dela ter determinado lá no século XII que o casamento era obrigatório segundo uma homologação, segundo uma liturgia da Igreja Católica, aonde a Igreja não estava presente para oferecer os seus serviços religiosos, essa regra era simplesmente ignorada, porque não existe poder, não existe vácuo no poder, né? Na verdade é isso, né? Não existe vácuo no poder. Então, quando quem detém o poder se ausenta, obviamente outras formas de poder, outros detentores assumem esse poder, essa tutela. No caso, as famílias, os próprios particulares.
tá bom? E é isso que eu tinha para dizer por hoje. Beijos, fiquem bem.